A rádio da região e nosso sistema. Mais praticidade, mais conexão. É a Folha FM, sempre com você. Folha 98,3 FM com Alexa, a rádio que toca você. Oito horas 12 minutos em Campos, para você ligado na Folha FM, estamos de volta. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar, estamos ao vivo, são 8 horas e 12 minutos em Campos, ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco editado em podcast, logo mais reprise na Plena TV e também pela Alexa, é só dar o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM, no aplicativo exclusivo da Folha também, é só você baixar o aplicativo, é levinho, né? E você já vai lá acompanhar toda a nossa programação 24 horas com música e informação. Programa de hoje, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje conversando com o Dr. Frank Pavan. O tempo agora é parcialmente nublado, conforme a gente falou, tá mais nublado do que parcial, né? Mas vai ficando assim instável durante todo o dia. E há previsão de pancadas leves aí de chuva no decorrer do período. A máxima é de 26, a mínima de 19, agora faz 22 graus aqui no centro. Movimento intenso na Ponte da Lapa agora, no sentido Guarulhos Centro. Bem lento o trânsito por ali, hein? E hoje, então, a gente conversa aqui no programa, né, com o Dr. Frank Pavan, é advogado, é professor do ISICENS, é professor também da FGV, Fundação Getúlio Vargas, no Rio, é engenheiro ambiental e PhD em meio ambiente. Estamos falando sobre a PL do licenciamento, que é chamada aí por alguns, foi apelidada por alguns como a PL da devastação ambiental. Tem uns falando que seria aí definitivamente abrir a porteira para a boiada passar, se referindo ao ex-ministro do Meio Ambiente, do governo do Bolsonaro, o Ricardo Salles, hoje é deputado federal por São Paulo, né? E olha, já foi aprovado no Senado, agora vai para o Congresso. Politicamente, vou até te perguntar sobre isso, a gente falou sobre no fio de um bloco para o outro, a gente deixou aqui a questão do barramento das grandes exploradoras do Brasil, como, por exemplo, da Vale, aquele que rompeu lá em Brumadinho, teve o de Mariana também. A preocupação da gente é assim, não vai afrouxar mais toda a fiscalização, se bem que a gente fica fingindo que tem fiscalização, né? Que não tem fiscalização. Não tem, e aí a gente repete, não é e não estou nem colocando aqui a banda podre da questão, não, que tem uns fiscais corruptos também, que não são todos, evidentemente. Você ainda tem um imbróglio aqui para você ficar, né, a semana toda, mas tentando tratar a coisa o mais enxuta possível. A minha pergunta do bloco passado é essa: qual a preocupação ou não com essa nova lei sendo aprovada? Mas, e principalmente com relação a esse barramento, a gente vai entrar nos detalhes aí. Como é que você entende essa coisa de que foram inúmeras vidas ali, né, várias vidas, inúmeras vidas comprometidas e várias perdidas? Bom, antes de falar do Brumadinho e Mariana, só para o ouvinte entender que o PL foi aprovado no Senado,
Agora ele retorna para a Câmara dos Deputados para as análises das alterações que foram feitas pelos senadores, e se a Câmara aprovar o texto, sem modificação adicional qualquer, o projeto segue para a sanção presidencial, ou caso contrário, pode haver uma nova rodada de discussões entre as duas casas legislativas. Então temos um caminho longo pela frente ainda. Sobre a questão de afrouxar, né, e do acidente lá, do acidente. Foram de 272 das pessoas morreram. Então, assim, voltamos para o início do processo de licenciamento. Para que aquela atividade produtiva de mineração pudesse ser instalada e operada, ela passou por um processo de licenciamento com uma série de estudos ambientais, considerando que é uma atividade de alto potencial poluidor, que certamente provocava alterações no meio físico, ar, solo e água, no meio biótico, fauna e flora, e também no meio socioeconômico, antrópico, seres humanos. Então, assim, previamente à instalação e à operação, a empresa passou por um processo de licenciamento. Ou, caso contrário, se ela já estava instalada, ela certamente se regularizou com licenciamento. Bom, dos processos de operação, em todo processo de licenciamento, o órgão ambiental de fiscalização, ele atribui algumas condições para que que o empreendedor opere. Condição de monitoramento, de gestão de resíduo, de emissão de fumaça, de efluentes, do que quer que seja, de ruído. Então ali nós tivemos um caso, pelo que a perícia técnica, inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no processo, na época, junto com uma equipe técnica lá, né? Pelo que aconteceu lá, a gente percebeu que foi uma falha na operação. A empresa tinha licença de operação, mas houve uma falha. Ela estava autorizada a operar. Então a falha foi na operação. A falha não foi na fiscalização, fiscal nenhum de órgão ambiental, nenhum teve culpa ou responsabilidade. Foi falha na operação, efetivamente. Eles fizeram um alteamento, né, aumentaram a capacidade de armazenamento da lama, do rejeito que vinha do processo de produção, sem que a base estivesse estável. Então eles construíram mais um degrauzinho para receber a lama, só que a base não estava estável, ainda estava gelatinosa. E aí quando veio a carga de lama pesada nesse degrauzinho, ele se movimentou, e a gente estuda lá em física, na engenharia, né? Ele movimentou e abriu um espaço para a entrada de ar. Quando entrou ar, logo começou a minar a lama. No processo, nesse processo especificamente, dá para identificar que isso foi verificado em algum momento e eles foram notificados por isso, mas não tiveram ou tempo hábil ou tecnologia hábil para poder fazer o monitoramento e o reparo devido, logo aconteceu o acidente. Isso pode acontecer numa barragem, como pode acontecer num show, como pode acontecer num poço ou em qualquer atividade produtiva. Não deve acontecer, porque até mesmo no direito ambiental a gente trabalha com dois princípios que são o princípio da prevenção e da precaução. Na área ambiental, esse é o nosso embasamento, né? Assim, prevenção. Se você conhece a sua atividade, se você conhece os efeitos, se você conhece os riscos da sua atividade, você tem que se prevenir. E precaução, se você não conhece os riscos, você tem que se precaver, ou seja, ser mais rigoroso ainda. Então, se a empresa não conhecia o risco do rompimento, que deveria conhecer, ela tinha que parar de operar. Ela não sabia da proporção, tanto que a lama foi parar lá na foz do Rio Doce, em Linhares, no Espírito Santo. Ela cruzou todo o estado. Então, assim, não foram impactos ambientais locais. Ele ultrapassou o limite territorial do estado e foi parar na foz do Rio Doce, chegou no mar. Então, assim, não conhece, precaveja. Se conhece, previna-se. E essa é a nossa base. Porque depois não adianta eu chegar lá no Poder Judiciário, no processo judicial, Frank, rompeu aqui a barragem, eu quero que você me defenda. Eu já vou avisar para a pessoa, vou falar, olha, não tenho o que falar. Se você conhecia o processo de produção, você tinha que estar prevenido, usar as tecnologias, usar a ciência a seu favor. Se você não conhecia, não deveria ter operado. Isso vale para o licenciamento ambiental e para qualquer atividade que a gente faça. É a mesma história de falar assim, eu fiz porque eu não conhecia a lei. Assim, não existe essa possibilidade. Se você vai fazer alguma coisa, você deve procurar saber o que a lei fala a respeito disso. Então, assim, Mariana e Brumadinho foi um caso, como outros tantos, né?
tivemos Chernobyl, tem vários na história mundial de vazamento, de extravasamento, que é falha na operação. E aí entra, Cláudio, uma fala que você fez lá no início sobre a inteligência artificial, né? Por mais que nós tenhamos tecnologia, desenvolvimento, inteligência artificial, o ser humano sempre estará por trás. Nós não seremos extintos pela inteligência artificial, porque alguém tem que ligar a máquina. Alguém tem que ligar a máquina e colocar para operar. Então a gente sempre seremos os acionadores do processo. Logo a responsabilidade cai sobre a gente. Então, assim, eu não posso... Aconteceu uma erupção vulcânica, um terremoto, um maremoto. Eu não tenho a quem atribuir responsabilidade. Agora, rompeu uma barragem, estourou um cano, uma tubulação, eu tenho a quem atribuir responsabilidade. É aí que entra o licenciamento ambiental. Estourou a barragem, rompeu a barragem, vamos olhar o processo de licenciamento. O que está dizendo lá? O que o órgão ambiental fez? Como que ele se manifestou? E o PL vem exatamente para isso. A gente consegue, antes a gente conseguia analisar esse processo indo lá e folheando aquelas centenas de páginas de volume de processo de estudos ambientais. Agora a gente consegue, de onde estiver, monitorar isso. Assim, com certeza, o avanço da tecnologia e a aprovação do PL nesse quesito, né, modernização de sistemas, facilita para a fiscalização, facilita para o empreendedor e para a gente também que trabalha na área técnica e na área jurídica. Então, acho que desburocratizar trará uma eficiência e uma eficácia para os processos, até mesmo nesse caso de acidentes ambientais, que a gente tem acesso direto ao processo do sistema eletrônico. Porque hoje fica, eu entendo, e agora com você explicando fica mais fácil ainda. Porque hoje a gente finge que tem fiscalização, a gente vê os fiscais presos com uma pequena licença, que pode ser aquela autodeclaratória e que vai ter supervisão, vai ter fiscalização, com uma licença gigante de uma dessas aí que você falou, que dependendo de que seja padaria ou hidrelétrica, a que mais causar impacto ao ambiente. Então, assim, está bem mais claro na minha cabeça, mas é claro, aí tem a coisa dos ativistas. Os ativistas não vão. WWF já postou lá uma nota gigante. A autodeclaratória também tem que ficar bem claro isso. Assim. Não quer dizer que você vai chegar lá e vou fazer o pedido e eu vou enviar a documentação. Eu vou explorar ouro aqui no Rio Paraíba. Você vai ter que. Ouro vai precisar de uma licença não autodeclaratória. Uma então. licença. Tá. Uma licença. Vou explorar areia. Um impacto de maior potencial poluidor, logo não será autodeclaratória. Uma licença específica com mais exigência. Mas até mesmo a autodeclaratória, a gente tem que enviar documentos e estudos para o órgão ambiental, vai passar na mão de um analista e o analista vai responder. Assim, você vai informar para o órgão ambiental o que você vai fazer. Não é preencher um formulário e resolver a minha vida. Dependendo do potencial. E se acontecer, suponha que seja uma coisa simples. Vamos focar lá, a gente estava falando de corrida de rua, né? Ou um poço, não é tão simples, né? Um poço artesiano, que nem é artesiano, depende do lugar, porque artesianismo é um processo, né, geológico. O poço precisa de licença e precisa de outorga, são dois estudos completamente diferentes. O poço está no meu quintal, eu quero fazer um buraco no meu quintal para captar água subterrânea. Eu preciso de licença ambiental, que eu tenho que dizer para o órgão ambiental, eu vou fazer um buraco e a partir do momento que eu começar a sugar essa água, eu posso ter um rebaixamento do solo e uma casa do vizinho pode cair. Eu tive um caso que não foi casa do vizinho cair, mas um agricultor começou a captar água subterrânea e ele secou um lago da fazenda do lado. E eles entraram numa guerra mesmo, de apontar a arma um para o outro, porque um estava interferindo na atividade produtiva do outro. Então você veja que fazer uso do recurso natural pode influenciar na vida de outras pessoas. Você não tinha pensado não, cara. Que interessante. A gente tem casos na região do semiárido nordestino, onde a falta de água é comum, né? As pessoas começaram a fazer poços, sem autorização, sem controle, e aí o solo foi rebaixando, porque você vai puxando a água, ela vai comendo a areia ali, né? De forma simples. E aí perde a estabilidade, o peso que está em cima afunda a casa. A própria casa sua.
até a sua própria casa. Tem gente que tem poço do lado da fossa. E Então aí, você está Edu, jogando, tá catando cocô. Desculpa aí. para dentro de casa. Não me contive. Cara, que interessante. Não, essa coisa do esvaziamento do subsolo pela água, eu falei, isso aí renova. Não, nem sempre Nem renova. sempre. Nem sempre. Ó, tem vários comentários. Eu quero fechar a nova lei, o PL. Mas assim, pra gente mudar de assunto, quero falar sobre o Rio Paraíba. Tem várias perguntas, tem várias participações. Deixa eu ir soltando aqui pra gente fazer um pró e contra aí, né? Um positivo e negativo dessa lei para você trazer pra gente, por favor. Professor Saulo Jardim, outra figura também. Grande Frank Pavan, principal nome em direito ambiental da nossa região. Fica à vontade aí para falar sobre ele. Saulo, meu amigo. Obrigado, Saulo. Grande abraço. E aí? Uma área importante que conversa com a área ambiental, que é a economia. Economia. Né? Se a gente está falando de desenvolvimento, eu preciso de economia. Saulo é economista. Professor também lá, o parceiro seu lá Meu amigo. Aqui a Sandra Pavan, lindo, maravilhoso. E a irmã, não conta. Não tá pegando bem aí não, até Sandra? Tá legal. Isso é bom. E tem perguntas para você que também no Instagram, mas deixa eu só voltar aqui pra gente fechar. Tem aqui na apuração que eu fiz, tem pelo menos 10 temas, no mínimo, polêmicos. Alguns a gente já falou aqui, dispensa de licenciamento para diversas atividades econômicas, guerra fiscal ambiental entre os estados e municípios, isso a gente não falou, mas aí acho que o tema mais interessante, licença de autodeclaratória como regra, restrição à participação popular, ameaça a biomas e populações tradicionais, você já tocou nessa questão, também não é bem assim, redução do controle estatal, bancos, essa aqui é interessante, bancos sem responsabilidade socioambiental, instituições financeiras ficam isentas de responsabilidade por danos ambientais causados pelos projetos que financiam. Enfim, também meio que procurando pelo em ovo, né? Não sei se é isso, a impressão minha. A exigência se limita à apresentação do documento de licenciamento. Se tem o licenciamento, é porque passou então por tudo. Anistia a empreendimentos irregulares. Essa aqui é uma polêmica que você pode detalhar aí. Clima não aparece nesse projeto, que aí é o debate mundial. Recursos hídricos em risco. Outro risco grave é a autorização para que empreendedores ou para que empreendimentos sejam licenciados sem considerar a outorga de uso de água, o que a gente acabou de falar aqui agora, que pode agravar disputas pelo recurso e comprometer a segurança hídrica em diversas regiões. Desses pontos todos, o que você classifica como de fato ruim, mas classifica também como positivo e até está sendo interpretado aqui como ruim? Na verdade, eu tenho um posicionamento que eu começo de forma hierárquica. Acho que ponto positivo é a questão da desburocratização. Isso é um super ponto positivo para todo mundo, para o órgão ambiental, para o empreendedor e para a sociedade de forma geral. Sobre o que pega bastante aí essa interpretação sobre a licença autodeclaratória, que é licença por adesão e compromisso, ou licença ambiental especial que vai priorizar alguns projetos. Então, assim, eu repito, não é uma autodeclaração sem uma fundamentação técnica e jurídica. Para conseguir uma licença, eu vou precisar comprovar os impactos ambientais e o que eu farei para minimizar esses impactos ambientais. Eles vão listar uma atividade, será feita uma lista de atividades possíveis para essa autodeclaração, para essa licença de autodeclaração. Exploração de mercúrio não entra, ponte não entra, rodovia não entra, indústria, atividade de alto impacto poluidor vai permanecer do jeito que está. Só que agora com uma segurança jurídica, porque nós teremos, aí é outro ponto positivo, nós teremos uma lei falando sobre o assunto. Então, assim, a segurança jurídica traz benefício não só para o empreendedor, mas também para o fiscal, para ele chegar lá na obra e saber o que cobrar, como cobrar, já está escrito na lei tal. Porque quando ele chega lá, quando um fiscal chega no empreendimento para fiscalizar, ele vai com um fundamento técnico e jurídico. Como a gente não tem um alinhamento de lei, o empreendedor questiona, aí judicializa. Olha, eu não concordo com o que você está falando. Você está sendo preso por crime ambiental por causa disso. Aí o empreendedor falou, não, a lei fala outra coisa. Aí a gente sai buscando o arcabouço legal
e entra num conflito, não chega num consenso e gera judicialização. Então, promove a judicialização. Então, essa segurança jurídica é importante. A outra coisa é a questão do fomento ao desenvolvimento econômico. A gente não pode deixar não pode deixar de compreender que nós precisamos de desenvolvimento. É fato. A gente precisa de desenvolvimento porque isso faz parte da nossa qualidade de vida. Não fosse isso, não teríamos energia aqui agora para estar conversando nem transmitindo as informações e você ao mesmo tempo pegando informação na internet, graças à produção e desenvolvimento econômico. Então a gente precisa. De onde vem o desenvolvimento? Do uso de recurso natural, que é a nossa fonte de vida. O PL tem como proposta alinhar procedimentos específicos em nível nacional para que a gente padronize isso. Aí temos outro ponto positivo. Vamos falar de coisa negativa, Frank, porque parece que você está só falando de ponto positivo, né? Então, assim, temos uma possível fragilização ambiental no contexto especialmente de desmatamento, de alguns danos irreversíveis na Amazônia. Essa licença autodeclaratória, ela pode reduzir o controle efetivo, em alguns casos, dos órgãos ambientais. A gente tem uma licença, que é a licença ambiental especial, que está no PL, que ela prioriza projetos estratégicos como exploração de petróleo na Amazônia. Então aí pode ser algo mais sensível e é exatamente isso que você falou de clima, né? Isso levanta uma preocupação com relação ao clima, porque a gente está mexendo num bioma que renova o oxigênio para fazer a exploração de um recurso não renovável que é o petróleo. Então, além disso, podemos também mexer com as comunidades tradicionais, com os povos tradicionais da Amazônia. E um outro ponto que eu acho importante, ele já acontece de fato, infelizmente, a gente tem pouca participação social nos processos e no licenciamento de atividade de alto potencial poluidor. É praxe acontecer as audiências públicas e é muito difícil levar a sociedade para a audiência pública. A gente já tem isso e com a mudança isso pode ser reduzido. Então, assim, o que pode ajudar agora em nível de pequenos empreendedores? Eles terão mais facilidade aspas, porque nada é fácil, nada é simples, para principalmente aqueles que não estão regularizados se regularizar. Então, isso vai contribuir com uma regularização. Quando você licencia, você está entregando a sua vida, o seu empreendimento na mão do órgão fiscalizador. Então tem o contraponto. Olha, eu estou licenciando, quero me regularizar, não tenho licença, quero me regularizar. E aí você está indo de encontro, né, de acordo com a lei, e entregando a sua vida para o órgão ambiental, que é o que deve ser feito. E para o órgão ambiental isso é muito importante, porque ele está executando também a tarefa dele. Ele está recebendo do empreendedor as informações sobre o processo de produção e aí tem a oportunidade de fiscalizar. E outro ponto positivo para o empreendedor ao se regularizar é que ele vai passar a entender o processo de produção, então ele tem em mãos ali o controle da gestão ambiental dos processos. Então acho que o PL tem os pontos positivos, tem alguns pontos sensíveis e frágeis, mas a gente só vai entender isso quando realmente começar a rodar. Se você perguntar, Frank, você é a favor do PL? De forma geral, por causa desses 3 itens: padronização, sistematização, né, modernização dos sistemas e da participação da fiscalização efetiva nos processos. Não, você vê que eu estava meio arredio com relação à questão do... Porque se você lê todas as postagens, tudo aí, as pessoas não... Até porque não tem um tempo sobre isso, né? Para isso. E ali você vai num resumo sempre das coisas que foram interpretadas como ruins. E você clareia muito bem isso para a gente. E, de fato, se não houver um avanço, vai ficar esse finge que fiscaliza e finge que regulamenta. Aí dá um problema, chama o Dr. Frank. Quer dizer, financeiramente é bom para o Dr. Frank, mas não é o correto. Não, cara, tem que regularizar, não adianta, porque uma hora dá problema. Você funciona um dia, funciona 2, funciona um mês, mas uma hora você cria. Aí, vamos lá. O ruim de você funcionar assim, irregular, é que quando você tem uma clientela,
Vamos supor, uma rádio irregular. Você está aqui com a rádio outorgada, mas está com um documento vencido, licença, mas você vai. Aí você tem sua audiência aqui. Do nada chega uma determinação, tem que tirar a rádio do ar. E aí? Você fica um mês, 15 dias, 20 dias fora do ar. Como que você recupera a sua audiência? Não só a audiência, né? Tem os colaboradores da empresa que... E a credibilidade? E os colaboradores. E né? os colaboradores. Se é uma empresa que tem vários empregados, eles vão para casa. E os patrocinadores? No seu caso, os patrocinadores. Também. Então, assim, faz a conta, né? E aí você vai entender esse processo. Doutor Frank, vamos virar a chave, caso você queira falar sobre alguma coisa mais do projeto, fica à vontade, do PL. Não, só um comentário sobre o que você falou de outorga, né? Outorga é um instrumento legal também, que está numa lei 9433 de 97, que é a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, e a outorga é diferente do licenciamento, né? Enquanto o licenciamento é uma autorização para instalar e operar uma atividade produtiva, a outorga, a gente vai falar do Rio daqui a pouco e já estou pegando um gancho aqui, a outorga é uma autorização para se fazer o uso da água bruta, da água que está na natureza. Então, se o processo de produção utiliza a água, no processo de licenciamento eles solicitam que a gente apresente a outorga, o pedido de outorga. Porque uma coisa é eu fazer um poço para captar água subterrânea, esse é o processo de licenciamento. Fazer o buraco, colocar a bomba. Quando eu começar a captar água, já é outorga, que é autorização para fazer uso da água bruta. Então, assim, nos processos de licenciamento, atividade produtiva que usa a água bruta, a água que está na natureza, é obrigatória a solicitação da outorga. Ah, perfeito. Para mim é muito claro, porque nós também temos outorga e licença. A outorga é emitida pelo Ministério das Comunicações, licença pela Anatel. Outorga para ser uma emissora de rádio. Licença para usar o espectro do radinho seu aí. Qual que vai ser? Qual o canal? Entendeu? Então... É o mesmo processo. É bem parecido. Bom, vamos lá. Aqui no Face, então, antes de a gente falar do Paraíba, e aí a gente entra com o Edgar PMJR. Se não for essa pronúncia, acho que é por aí. Bom dia. Olha, vejo uma falta de respeito muito grande de nós, seres humanos, com esse rio Paraíba do Sul. Aqui em Campos, por exemplo, às vezes pego o barco e vamos rio acima e às vezes abaixo também. E vejo o descaso de poluição com o rio. Eu sou natural de Campos, mas na minha atividade laboral, que é bancário, trabalhei em cidades que são banhadas por esse rio e tinha que criar um consórcio, um fundo para despoluir o mesmo. Você vai ali em frente à Praça 4 Jornadas e a sujeira que está ali dentro do rio, a olho nu, isso ele falando lá do barco dele. E sem falar as manutenções dos diques, se tiver uma grande enchente vindo das cidades banhadas pelo rio Paraíba. Campos, São João da Barra, está preparado com o contingenciamento para receber tamanho volume de água, lembrando lá de 63, 64, o dique rompeu agora aqui em novembro de 2023, enfim, lembra, o centro de Campos inundou nessa aí. Ele observa isso e traz essa questão do Paraíba. A gente fez aqui uma série de entrevistas e o promotor de justiça do Ministério Público Estadual, ele Fabiano Moreira, doutor Fabiano Moreira, ele traz para a gente um tema que ele está montando uma peça, se é que eu posso falar assim? Pode. No Ministério Público, porque assim, muitos falam, isso não é do Ministério Público Estadual, é do Federal. Cara, não interessa para nós, população, de onde quer que seja. O importante é que alguém esteja de olho nessa situação, que é uma nova transposição do Rio Paraíba. E aí a gente ouviu vários especialistas, vários professores, o próprio INEA trouxe aqui o Leonardo, trouxe aqui também o ex-presidente, diretor aqui do INEA, Alan Vargas também conhece muito a região, e eles falaram que até o momento nem existe oficialmente nenhum pedido para nova transposição, mas se houver vai ser analisado, vai ser fiscalizado, vai ser conforme manda a lei. E a pergunta é, até quando resistirá o nosso velho Paraíba?
O Cláudio, esse é um assunto bem interessante. Porque... Podia ser para aquela mãe de nada, se ela tivesse vivo. Não, é porque, assim, nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, eu trabalhei bastante na área de recurso hídrico, eu atuei no órgão ambiental do Estado também, na gerência de águas. Mandar um abraço pro pessoal lá do INEA. A bacia hidrográfica, né, do Rio Paraíba do Sul, eu posso, ou qualquer bacia hidrográfica, eu sempre faço analogia com um condomínio. É como um condomínio. No condomínio você tem o espaço privado, que é o seu, e tem o espaço comum. A varanda, o corredor, a área de serviço lá, a garagem. Então a bacia hidrográfica é um condomínio. Nós temos nossa área privada e temos o espaço que é comum a todos, que é o rio principal e os afluentes, Paraíba do Sul. Bom, todo mundo faz uso de água para sobreviver. A água que chega na nossa casa é um produto, e aí em cada região que a prestador de serviço, a companhia prestador de serviço, capta na natureza bruta, transforma em produto, água potável e manda para a nossa casa. Nesse mesmo Rio Paraíba que a empresa capta para transformar a água em água potável e mandar para a nossa casa, tem um pescador que faz uso para pescar. Nesse mesmo rio tem um agricultor que faz uso da água bruta para irrigar a plantação. Nesse mesmo rio tem alguém que usa para navegar, tem alguém que usa para tomar banho, alguém que usa como hidrelétrica. Então vejam que é como um condomínio, são várias pessoas usando a água. Logo, a água se torna um bem público. Então, quando a gente está falando do Rio Paraíba do Sul, a gente está falando de usos múltiplos, que a gente chama de vários usuários que usam a água bruta ao mesmo tempo. Qual que é a proposta da política de recursos hídricos? Que esses usuários tenham água em quantidade e qualidade disponível para os seus usos. Agora, vamos pensar, né? Eu vou chegar na Não, imagina. Eu vou chegar na transposição, estou fazendo essa fundamentação para a gente entender isso. Então, assim, a pessoa que está lá na cidade do Rio de Janeiro, usando água no Rio Paraíba do Sul para irrigar, existe uma pessoa lá no Rio de Janeiro, no capital, né, usando água do Rio Paraíba do Sul para irrigar, e existe outra aqui para irrigar. Então, ela tem que ter água na qualidade lá para irrigar, e eu tenho que ter água para irrigar aqui. E a irrigação funciona de forma distinta. A qualidade da água para irrigar uma plantação de coco é diferente da qualidade de água para irrigar uma plantação de alface. Isso a gente está falando de água bruta. Aí o ouvinte falou, o Rio Paraíba do Sul está sujo, está poluído. E nós temos que entender que são usuários múltiplos que fazem uso para atividades múltiplas. E quando a gente fala em transposição, a gente está reduzindo a vazão. Então, vou abrir um canal e levar a água para um lugar que precisa. E se essas pessoas precisam, elas têm direito, porque a água também é delas. Só que quando eu vou desviar esse canal, essa transposição, e levar a água para outro lugar, eu estou reduzindo a vazão, o volume de água aqui no rio. Se eu reduzir a vazão, eu reduzo também o poder de autodepuração, que é a força que o rio tem de voltar às condições normais com toda a porcaria que está sendo jogada dentro dele. Porque se eu jogo muito esgoto e tem muita água, a água vai diluir o esgoto. Se eu jogo muito esgoto e tem pouca água, quem prevalece? O esgoto. Então, logo, a qualidade da água é alterada. Então, quando a gente fala em redução, em transposição para cima, a montante do Rio Paraíba, a gente já fica preocupado aqui embaixo, porque vai reduzir a vazão. E não só a redução da vazão não está relacionada só ao volume e à quantidade, mas à qualidade para os nossos usos específicos. O Geosmina aí. Você lembra da história da Geosmina? A Geosmina foi exatamente isso. Na época da Geosmina eu fiquei doido de tanta gente entrando em contato comigo. Falando, Frank, como é que pode tomar água? Pode usar água? Mas por que da Geosmina? Baixa vazão, pouca chuva, esgoto caindo, e aí as políticas públicas não conversam. Nós não temos uma política pública de saneamento no município e nos municípios no entorno do Paraíba do Sul, em quase todos, salvo engano. Então você acaba sobrecarregando o corpo hídrico, que é para usos múltiplos, aí você vai diminuir a vazão lá em cima, pode reduzir a qualidade aqui embaixo. Sim. Em contrapartida, quem está lá em cima também tem direito de usar. Então vejam que é mais um tema sensível, né? Eles também têm direito de usar a água, porque a água é um bem de domínio público. Bem de domínio público. Aí vamos cruzar as informações agora. Se formos fazer uma transposição, precisa de licença? Precisa. Precisa de outorga? Precisa.
Porque você vai mudar o curso do rio. E aí pode influenciar a vida da fauna, da flora e das pessoas em toda a bacia hidrográfica, que é um condomínio. Então, se o morador do andar de baixo do meu apartamento começar a fumar na casa dele, a fumaça vai chegar na minha casa, vai me incomodar. Ih, rapaz, tem um amigo meu que postou um negócio desse aí. Então, e se o de cima bater a cinza de cima, vai cair na minha casa embaixo. Então, é um condomínio. Se a pessoa joga qualquer coisa montante do rio, pode chegar aqui para mim. Então, eu estou interferindo na vida da população, tanto no condomínio lá da minha casa, como no condomínio água, que é a bacia hidrográfica. Então, quando a gente fala em transposição, a gente tem que pensar nessas nuances, assim, né? Como que a transposição pode influenciar na nossa vida aqui embaixo, depois que começar a ser desviada a água lá em cima. Vai acontecer? A gente não sabe. Por isso são necessários estudos ambientais apropriados. E aí os estudos ambientais vão dizer sobre demanda e disponibilidade de água. Claro que esse assunto, como você disse, é extremamente delicado, e aí vem um mês de programa. Mas assim, é possível, porque o Ciliano Martim, entre as perguntas que ele faz aqui, ó, Frank, como minimizar a questão do avanço do mar em Atafona? Eita, esse é problemão aí. Rapaz, isso é negócio para mais de uma semana. Essa erosão hídrica já é um problemão aí que envolve uma série de... E eu não consigo entender lá sobre a Atafona, mas vou voltar à minha pergunta aqui sobre o Rio. O que eu não consigo entender sobre a Atafona é que eu morei no litoral aqui do Espírito Santo, e aí você traz o avanço do mar onde eu morei, já começou a ser contido, e isso é uma contenção, acho que diária, permanente, não há uma solução definitiva, não existe isso. Você vê Holanda lutando lá contra, né, aqueles Países Baixos, a própria Veneza também tem problema, mas vamos lá. E assim, e os caras têm tecnologia, hein, gente? O Holanda tem uma barragem de dentro do mar que controla o nível do mar. É um negócio fabuloso, da maré. Então, assim, o que eu não consigo entender é por que nunca ninguém botou nenhum saco de areia em Atafona. E lá em Marataízes, Piúma, ali, tudo já foi feito, já foi refeito, engordou, desengordou, tá igual nós na dieta. E vai e volta. Sanfona. Sanfona. Mas resolve. Mas está fazendo igual. Aqui nunca foi feito, isso eu nunca entendi. E a minha pergunta, se você quiser explicar, pode também. Mas fique à vontade. Mas a minha pergunta é sobre o Rio Paraíba. É possível afirmar que, primeiro, a foz do Rio Paraíba está lá em Guandu? Segundo, a diminuição do volume de água né, aqui. Com a transposição. Com a transposição que já existe. Né? Santa Cecília, que aí levou lá, né? Gigantesco volume, acho que 70%, uma coisa assim. O avanço do mar deve-se também ao enfraquecimento desse volume de água do Paraíba? É assunto delicado, complexo de um tempo para a gente poder conversar sobre. Tem uma série de fatores que envolvem aquilo lá e a gente volta na dinâmica ambiental. O ambiente... Até o assunto esse ano, né, são as mudanças climáticas, o ambiente ele é dinâmico e a gente não consegue controlar, mas a gente passa a entender como ele funciona. Então ali tem uma série de fatores que não necessariamente só a vazão do corpo hídrico, porque o rio ele não enche. Todos os nossos rios, todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas, eles são alimentados com água de chuva. O Amazonas recebe ainda água de derretimento do gelo da Cordilheira dos Andes. Todos os nossos rios dependem de chuva. Então você fala assim, você fez uma transposição, reduziu a vazão, reduz a vazão. Mas a gente também precisa de chuva, porque até mesmo se não chover, não vai alimentar a transposição. E a chuva precisa cair na cabeceira dos afluentes, não necessariamente no rio. Então, assim, se a gente está falando de uma série de movimentos ou de fenômenos ambientais ou naturais que podem influenciar no problema da erosão hídrica. Além disso, há uma discussão sobre alguns empreendimentos, sobre ocupação desordenada na margem ou no entorno da água. Então, assim, estudos técnicos específicos sobre uma série de fatores. Por que está ocupando a margem? A margem é APP, Área de Preservação Permanente. Não deveria ser ocupada. Eu estou ocupando aqui porque eu não tenho onde morar. Isso aqui é um espaço público.
E aí, se não tem uma política pública de planejamento urbano, plano diretor do município, alguém ocupa a margem do rio ou a margem do mar, onde quer que seja. Então, assim, a gente vai entrar aqui num mundo de variáveis, mas o fato é que o ambiente é dinâmico, nós temos tido algumas alterações fora de fenômenos, né, fora daquilo que são previstos, e a Atafona é mais um dele. Influência natural, dinâmica ambiental e influência do ser humano, isso é fato. Não é só, ou pode não ser apenas pela transposição. Existem outras variáveis que a gente tem que analisar especificamente sobre isso. E a Foz? É aonde? Para mim é onde a gente vai lá mesmo. É a Atafona. Bom, aqui no Instagram, Leila Pavan. Aí, ela aqui. Doutor Frank, ela é sua irmã? Irmã também. Bom, ô Leila, um abraço. Ela é profissional de quê? De marketing. Depois passa aí para dar umas aulas pra gente aí. Doutor Frank, como a educação ambiental pode ser mais efetiva nas escolas e comunidades para gerar mudanças reais no comportamento das futuras gerações em relação ao consumo e descarte de resíduos? A gente indo lá para outra área, mas resíduo é comum. É muita coisa. É porque resíduo é comum. Obrigado pela pergunta, irmã. Resíduo é algo que a gente tem que olhar para dentro de casa, né, Cláudio? Você deu um exemplo aí já de garrafa PET e assim, as pessoas... Esses dias eu também fiz um vídeo lá falando sobre o cocô do cachorro, né? As pessoas levam o cachorro para fazer cocô na rua e não fazem, não coletam. Não leva o saquinho. Você sabe que tem uma lei municipal que multa 16 mil, né? O cocô do cachorro é seu, é do seu cachorro. Então, se você coloca ele para fazer cocô no chão da sua sala e deixa o cocô lá. Agora, no chão da cidade, não dá, né? Porque é espaço comum. Então, assim, resíduo a gente tem que olhar para dentro de casa. Educação ambiental é algo que de extrema importância, ambiental e sanitária, de extrema importância, mas que a população ainda está engatinhando para poder entender isso, né? Separar o resíduo úmido do seco, né? O orgânico do inorgânico. Enfim, é olhar para dentro de casa e fazer o dever de casa de cada um. Perfeito. Vamos lá. Nos mais variados temas aqui. Bom, mas como o seu conhecimento é vasto, é amplo, então tem que explorar essa presença sua aqui. Noêmia Magalhães é ouvinte nossa e ela é uma guerreira aqui do Quinto Distrito. Aquela desapropriação que teve ali né, da área, da retroárea ali do porto, aquela coisa toda, ela luta muito por aquilo ali ainda. Bom dia, Cláudio. Bom dia, doutor Frank. Tenho ouvido muitas queixas dos moradores do Quinto Distrito de São João da Barra sobre a quantidade de poeira de minério, você já ouviu isso? Já. Que são estocados na área do Porto do Açu. Quer dizer que faz aquelas montanhas de minério, estou imaginando aqui. E ali vento bate forte, porque o nordestão nosso aqui é guerreiro, e espalha aquela poeira de minério. O Porto do Açu não faz nada para mudar isso. O Porto do Açu também causou salinização nas nossas terras e água. Até hoje nada foi feito. Estou enganado ou a fiscalização funciona mesmo para os pequenos empreendedores e nunca para os grandes empreendedores? Olha, Noêmia. Legal, a Noêmia é fiscal, né? Sim. O maior fiscal somos nós, os maiores fiscais somos nós. E aí muita gente tem dificuldade, inclusive, de saber como fazer a denúncia. Essa semana eu divulguei lá um aplicativo que chama Radar Ambiental, que é um aplicativo que a denúncia vai direto para o Ministério Público e está na palma da mão, todo mundo usa telefone. Então, assim, para a questão do minério, quem vive muito isso é o pessoal de Vitória, no Espírito Santo, lá no bairro Jardim Camburi, que eles estão próximos ao porto. Bairro chique, tá? Só para lembrar aí. Né? E aí não é só lá no Quinto Distrito, né? Não, bairro chique. O empreendimento, como eu falei, né? As atividades produtivas, elas causam impactos ambientais. Então, para esse tipo de atividade, tem que ter uma contenção do minério, que geralmente se faz com um cercamento natural. Eles colocam uma vegetação, umas árvores no entorno, e aí o próprio minério fica retido na vegetação. Tem que ter uma medida de contenção. Isso faz parte do processo de licenciamento. O porto vai dizer, eu vou estocar minério. Aí o órgão ambiental, como? Assim. Aí o órgão ambiental vai falar assim, e o que você vai fazer para o minério os particulados, né, não saírem no ar e chegar na casa das pessoas? Aí eles vão dizer, olha, a medida de contenção é essa. Aí vão dizer o que eles vão fazer. É isso que o órgão ambiental deve fazer.
vou causar impacto, como eu vou minimizar isso? Vou construir uma estrada. Se tem fauna, vamos construir um passa-fauna para o bicho passar por cima ou passar por baixo. Se tem gente, vamos construir uma passarela. Então, assim, para cada impacto da atividade produtiva, obrigatoriamente eu tenho que apresentar uma medida de mitigação ou contenção ou compensação. Eu não vou ter tempo para a gente fazer intervalo. Vou te propor aqui para a gente seguir direto para partir para o fechamento, porque a conversa com você eu já imaginava, rende muito. Você... Falo muito. Não, você tem conteúdo e a gente precisa entender isso. A partir de agora, quando as pessoas começarem a ver, esse projeto só vai ganhar mesmo destaque a hora que entrar na Câmara. Né? O Senado ainda, o povo não... Aí o Senado vai para a Câmara e aí eles vão analisar. Aposto um bom Pode dia. voltar para o Senado de novo. Pode, vai. Não, eu aposto um picolé, que eu não sou ruim de apostar até na Mega Sena, que a maioria das pessoas não lembra em qual senador votou na última eleição. Não lembra em qual vereador votou, quanto mais em senador. Eu tenho dificuldadezinha para lembrar, mas vamos lá. Da nossa pauta aqui, para a gente fechar, você lançou um livro, cara, muito legal. E eu quero saber como é que a gente compra esse livro, como é que tá, e sobre o livro, o Caminhos para o Reuso da Água no Brasil. Como que você aborda esse tema tão importante nesse livro? Em qual dimensão? Dimensão doméstica, industrial, gigante? Como que você traz esse livro aí? Esse livro, na verdade, ele é fruto de um instituto, que eu sou cofundador, né? Instituto Reuso de Água. Nós somos um grupo de amigos interessados na pauta e preocupados com a questão da disponibilidade de água em quantidade e qualidade. E a gente, ao longo das nossas pesquisas científicas e técnicas, a gente percebeu que o mundo tem reutilizado água, e essa água é água de esgoto, que é água tratada. Em Portugal, por exemplo, tem cerveja feita com água de esgoto, que foi tratada, transformada em potável, e eles fabricaram uma cerveja. Então, assim, o esgoto, ele é estigmatizado. Até o nome esgoto é chamado de água residuária por nós, tecnicamente, porque esgoto é coisa ruim. Esgoto, na verdade, é água. É uma água que eu abri na torneira, usei para algum fim e virou esgoto. Então, a gente entendendo e percebendo, por exemplo, Chipre e Malta reutilizam todo o esgoto deles no processo, justamente porque eles não têm. Israel, 40% da irrigação do país é feita com água de reuso, com água de esgoto. A gente reusa no máximo aqui para lavar rua ou parque. Então, o reuso pode ser para fins não potáveis, que é o que a gente inicialmente está tentando. O Brasil utiliza 1,2% a 1,5% só de água. Então ele manda água boa embora. A estação de tratamento trata e joga no rio, de volta. E a nossa proposta surgiu exatamente assim, vamos fomentar o reuso no Brasil, porque se a nossa água do Rio Paraíba do Sul está ficando escassa, nada melhor do que pegar uma água que supostamente seria ruim, que é água de esgoto tratada, e usar em fins menos nobres, que é irrigação, lavar praça, parque, etc. e tal. Há a possibilidade de transformar em água potável também, mas aí o custo é maior, então a gente resolve começar de baixo. Então, com isso, nós fundamos o Instituto Reuso de Água, que tem parceria Brasil-Portugal. A sede é em Portugal, nós somos três no Brasil e 3 ou 4 em Portugal. E a gente resolveu escrever um livro com base nos nossos estudos, cada um dentro da sua peculiaridade de área de formação. Eu fui para a parte jurídica, técnica e cada um na sua peculiaridade. A gente resolveu escrever esse livro que conta realmente a história do reuso de água no mundo e como que a gente aplica isso aqui no Brasil, quais são as possibilidades, porque a gente não tem regulamentação. A regulamentação vem sendo discutida aqui no Brasil. Eu vou aproveitar aqui. Tipo que o manual, né? É como se fosse. É por isso que o nome é Caminhos, né? Sim, qual é o caminho que a água vem percorrendo, água de reuso. Lembra que a água de reuso é água que era esgoto, foi tratada e pode ser reutilizada. E no dia 10 de junho, a gente vai nós estaremos organizando um evento no Rio, o povo de Portugal já está todo aqui no Brasil, lá no Armazém 6, na Aegea, de 8h30 às 19 horas, um evento sobre o reuso de água no Brasil e no mundo, né? E aí lá a gente vai apresentar o livro também, vem palestrante do mundo todo, é gratuito, quem tiver oportunidade, no dia 10 de junho, às 8h30. Se quiserem conhecer o Instituto, @Instituto Reuso de Água,
no site também, institutoreusodeagua.org, ou pode fazer contato comigo pelo Instagram que eu oriento sobre isso. Ah, legal. Ó, o nome do livro é Caminhos para o Reuso de Água no Brasil. A Rafa Prates está colocando aqui, ó. Parabéns para o nosso professor por todo o posicionamento e explicações assertivas. Minha aluna. De fato, boa. Eita, sou, tá procurando como é que é? Uma notinha aqui. Tô brincando, Rafa. Essa é boa aluna. Tô brincando, Rafa. Olha lá, brincadeira. Eu perco meu ouvinte aqui. Não. Vamos lá. Só para fechar aqui. Você vai estar participando também. Eu recebi um convite aqui do... Ele é advogado também. Professor Jefferson. Isso, professor Jefferson. Agora, no dia 6 de junho, às 9 horas, na OAB, na subseção da OAB, ali na Praça do Liceu, a Comissão de Direito Ambiental da OAB está organizando, da qual eu faço parte também. A gente está organizando um seminário sobre recursos hídricos. Então, essa pauta de Rio Paraíba do Sul, de transposição, os desafios, a gente vai estar discutindo lá de 9 às 13 horas, no dia 6 de junho, também gratuito, inscrição gratuita. Pode fazer pelo Simpla, pode também fazer contato comigo lá na rede social, que eu oriento. Legal. Me repete aqui o arroba do Instituto, por favor. Instituto Reuso de Água. Vou pesquisar aqui, ó, e colocar lá no Face. E se o pessoal ali daquela região, que assim, os caras já estão no sacrifício, né? Do Porto ali, do 5º Distrito, quiser te procurar para alguma consulta jurídica e até mais detalhada, aí, ó, vou colocar a rádio para seguir aqui e já colocar lá no Face. Pode fazer algum contato com você? Por favor, estou à disposição. Tem algum canal aí? Pode ser pelo Face? Pode ser pelo Instagram mesmo, @FrankPavan. Fala comigo, estou à disposição para o que eles precisarem. Aí, Noêmia, caso queira, o arroba dele tá aqui, ó, mais acima um pouquinho do seu comentário, lá em cima. Logo depois aqui do pessoal comentando, antes do Edgar, mas já fala aqui, e aí lá você pode ir no direct, mandar mensagem, enfim. Frank, cara, a gente fica com a sensação assim, poxa, faltou falar alguma coisa. Se faltou, fique à vontade. Claro que aí a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, com conteúdo importante. Mas, sobretudo, eu quero muito te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente na segunda-feira, 7 da manhã. Para quem estuda e luta aí no dia a dia, esse horário é mais ingrato um pouco, porque o rádio é audiência de manhã, internet, TV, mas à noite, enfim. Mas assim, pra gente uma honra, satisfação sempre grande. O Henrique da Hora, que foi o nosso nosso contato lá atrás, aí ele mandou uma mensagem ontem, ó, boa aí, Pavan, claro, Pavan é sempre muito bom. Boa, Henrique, gente boa demais. E Henrique é sensacional. Então, te agradecer por hoje sempre, e dizer que a gente vai estar aqui sempre, né, fazendo contato e te acompanhando e te seguindo lá nas redes também. Muito legal o seu canal. Obrigado, Cláudio, mais uma vez, pelo convite para abordar um assunto de extrema relevância para a gente. A aprovação desse marco do licenciamento ambiental, ele representa uma grande virada nas políticas públicas brasileiras. A gente sempre tem que lembrar que rapidez não pode ser sinônimo de irresponsabilidade, né? Para garantir essa questão da simplificação, deve-se ter muito cuidado e, principalmente, não excluir as comunidades que serão afetadas. E pedir assim que haja um maior interesse da sociedade em participar efetivamente das discussões. A gente tem um comitê de bacia hidrográfica atuante aqui na nossa região, aberto à população, e é isso. Eu estou à disposição também, se alguém quiser tirar alguma dúvida futura, pode fazer contato comigo. Muito obrigado mais uma vez. Forte abraço, sucesso para você, continua produzindo lá as suas coisas bacanas, eu estou te seguindo lá. E a você que nos acompanha por aqui na Folha FM, continue ligado, continue aqui em 98,3, a gente retorna amanhã com Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Fechamos aqui hoje, mais uma vez agradecendo aí a você ligado
na Folha e também que nos acompanhou aqui pelo Face, pelo YouTube ou pelo Instagram. Daqui a pouco o programa vai estar em podcast também. Baixe